não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aristóteles ensinava que a percepção da forma essencial das espécies já estava dada na própria percepção sensível. Quer dizer, quando você vê um bicho, um gato, por exemplo, a nossa inteligência separa imediatamente a forma particular daquele gato da forma geral que ele tem em comum com todos os gatos, e você então apreende na própria presença do objeto sensível a forma da sua espécie. De modo que o mundo inteiro dos conceitos gerais nos quais se baseia o nosso raciocínio já estava dado na própria percepção e, por assim dizer, na natureza mesmo. O mundo físico que nos rodeia era uma coleção não só de indivíduos soltos, mas de espécies. Né? Espécie quer dizer exatamente a imagem geral de cada tipo de ser. Vaca, gato, lagartixa, etc, etc, etc. Muito bem. No século XIII surge uma escola que veio se chamar nominalismo, que diz que isso não acontece, que nós só percebemos seres individuais separados, e que é a nossa mente que tem uma necessidade interna de unidade e ordem, ela é que agrupa esses vários entes na forma da espécie. De maneira que a forma da espécie não é percebida, a mudança essencial não é percebida como no tempo de Aristóteles, mas é criada pela nossa mente em função de uma necessidade interna dela. Quer dizer, a mente imprime a uma coleção de seres diferentes que são percebidos separadamente, imprime uma forma única, todos eles, e cria, então, o conceito da espécie. Essa ideia foi lançada basicamente por duas pessoas, Guilherme de Ockham e Pedro Abelardo, os dois eram monges, né? Eu creio que não tinham nenhuma má intenção em lançar a ideia, foi apenas uma teoria que apareceu na mente deles. Porém, essa teoria teve uma fileira de consequências que se prolonga de algum modo até hoje. Então, desde logo se abria, quer dizer, um abismo entre a mente humana e o universo físico. Quer dizer, a mente agia, atuava em função da sua própria necessidade de ordem e unidade, a qual não tinha nada a ver com o panorama externo. Né? O panorama externo podia ser totalmente variado, os entes podiam ser totalmente separados, e a mente os agrupava para a sua própria comodidade, por assim dizer. Isso quer dizer que, por exemplo, a espécie gato, ela não existe em si mesma, só existem os gatos individuais e a mente os agrupa numa espécie. Hoje em dia, nós sabemos que não é assim de maneira alguma, porque hoje nós conhecemos o ADN e sabemos que a forma da espécie já está dada na própria forma do indivíduo, e que sem essa forma ele não poderia existir de jeito nenhum. Quer dizer que quando aparece um gato, ele já tem nele não só a forma dele mesmo e a forma dos seus antepassados, mas ele já tem a forma dos seus sucessores que vão continuar a espécie. Então isso quer dizer que Aristóteles estava 100% correto, muito mais correto do que ele poderia imaginar. Ele jamais poderia imaginar que no século XX ia chegar um cara chamado Watson e outro chamado Crick, ia descobrir, né, a fórmula da transmissão genética e mostrar que a forma da espécie está realmente dentro de cada indivíduo. Portanto, a espécie é uma realidade em si mesma e não um mero agrupamento mental de características. Não é isso? Nós podemos comparar, então,
para o Pedro Abelard e o Guilherme de Ockham, a espécie era como um desenho que a mente humana fazia. Se eu pego aqui, essa sala aqui e desenho, né, as pessoas que eu estou vendo, o desenho não tem nada a ver com elas. É uma forma que a minha mente está criando, que eu estou criando, vagamente baseado nela, mas criado por mim. Né? E a ideia do Aristóteles, que viria a se assumir o nome de realismo, então você tem a disputa realismo versus nominalismo, o realismo aristotélico acabou se demonstrando cientificamente certo, acima de qualquer possibilidade de refutação possível. Mas, na época, a partir do século XIII, que Guilherme de Ockham nasce no começo do século XIII e exerce a sua atividade durante o século XIII, a partir do século XIII, as ideias nominalistas elas se espalham pelas universidades, que eram os grandes centros de debate na época, e adquirem uma importância muito grande, e são ideias muito respeitadas, ainda que debatidas, mas respeitadas. Né? E essa total separação entre a mente e o universo físico, ela se consolidará mais tarde na ideia cartesiana das duas substâncias. Descartes diz que existem dois tipos de substâncias. Né? Existe a substância extensa, que definida pelo fato de ter uma extensão, ter um tamanho, um peso, etc., etc., e a outra substância que consiste em pensar. Essa divisão já é muito estranha, porque, de certo modo, ter uma corporalidade física e pensar não são espécies do mesmo gênero. Então, a divisão já está um pouco desequilibrada. Mas, se eram duas substâncias diferentes, então seria preciso explicar a sua junção no ser humano. Como é possível que o ser humano tenha, ao mesmo tempo, um corpo e um pensamento, um corpo e uma alma? Como que a alma pode se juntar ao corpo se são coisas heterogêneas? O próprio Descartes, sem perceber que entrava numa contradição horrível, ele diz que o ponto de junção devia ser a glândula pineal. Ele diz, bom, mas você está querendo dizer que a substância pensante, que não ocupa lugar no espaço, está dentro da glândula pineal? Quer dizer, o que não tem espaço está dentro de algum lugar? Isso é absolutamente contraditório. Então, o problema, aí surge o famoso problema de corpo e alma, que até hoje se discute. Nas faculdades americanas, eles adoram discutir essa porcaria até hoje. Né? Como é que se junta o corpo e a alma? Né? E qual que tem prioridade? É o corpo que manda na alma, a alma que manda no corpo? Todas essas questões absolutamente idiotas, tá certo? Que Aristóteles jamais pararia para pensar um minuto numa coisa dessa, porque ele definia a alma como a forma do corpo, e, portanto, não há duas substâncias. Há uma matéria e há uma forma. A forma não é o formato no sentido visual da coisa, é a fórmula, por assim dizer. Então, a alma é a fórmula do corpo, ela é o segredo do funcionamento do corpo. Né? Então, onde ela pode estar? Só no próprio corpo, obviamente. Né? E depois de Descartes, a coisa ficará mais grave ainda quando vier Immanuel Kant, né, e disser que tudo o que nós conhecemos é aquilo que é comproporcional ao nosso esquema de percepção, portanto, à nossa mente. Né, e que nós nada conhecemos das coisas em si mesmas, mas só daquilo que a nossa mente projeta nelas, por assim dizer. Nós temos um esquema de percepção e um esquema lógico, que estão em nós, evidentemente, e o que nos chega do mundo exterior são apenas estímulos absolutamente caóticos aos quais nós damos uma ordem. Isso é a mesma coisa que dizer, se nós temos uma noção do universo, não é porque estejamos dentro do universo, mas porque nós formamos a unidade do conceito do universo e a projetamos sobre o mundo exterior. Hoje também sabemos que isso é absolutamente impossível. Não é que essa tese está errada, ela é impossível. Né? No entanto, isso exerceu também uma influência enorme, primeiro na Alemanha, depois no resto da Europa, e depois, através do positivismo, penetra na França, na América Latina, no Brasil, todo lugar. Então, tudo isso começa com o tal do nominalismo. Ora, acontece que os inventores do nominalismo eram cristãos, eram católicos, e eles não perceberam que estavam minando a sua própria religião de maneira absolutamente devastadora. Por quê?
se a mente e o corpo eram heterogêneos, quer dizer, se não havia dentro dos seres do universo físico o seu formato para ser apreendido, né, pela mente, ou seja, se os conceitos das espécies não estavam dados nos próprios componentes da espécie, mas era uma coisa que estava na nossa mente, então como poderia ser possível a Eucaristia, a transformação do pão e do vinho no próprio Deus, que é Espírito, né? Não dá para juntar essas duas coisas de jeito nenhum. Quer dizer que a separação da mente e do corpo era, evidentemente, a total separação entre o pão e o vinho, e aquilo que o Cristo disse que eles estavam representando, ou seja, a pessoa e o espírito dele. Não tem como juntar essas coisas. Então, evidentemente, o nominalismo serviu para minar, né, a fé católica durante pelo menos 2 séculos. Ele tinha a fama de ser a escola ateística por excelência, hein? Até que, 2 séculos depois, aparece um cidadão chamado Lutero, e ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Ele era nominalista e era muito cristão, e ele decidiu dar um jeito no problema. Ele falou, bom, o nominalismo está certo, mas não podemos permitir, né, que ele destrua, né, a nossa fé através da destruição da Eucaristia. Então, o que ele fez? Lutero não era um filósofo, e aliás odiava a filosofia, e particularmente odiava Aristóteles. Era, sobretudo, um homem eloquente, um homem de pensamento poético, né? E costumava resolver as coisas na base do grito. Por exemplo, ele teve um determinado versículo da Bíblia que ele, na sua tradução, ele suprimiu, ele não percebeu que estava suprimindo, e daí alguém reclamou, ele deu um murro na mesa e falou, quer saber, vai ficar assim mesmo. Isso não é resposta, evidentemente, mas é, vamos dizer, uma efusão, uma expressão de sentimento apenas, né? E era um homem assim, um homem muito estourado, muito colérico, nervoso, e não era um homem não tinha grande afeição pelas demonstrações lógicas. Então, o que ele fez? Ele disse, a transubstanciação de fato não pode acontecer porque o espírito e a matéria não se intercomunicam. Esse foi o raciocínio dele. Eu estou simplificando, é grosso modo, né? Então ele disse, o que acontece é o seguinte, que nós não podemos nem aceitar o realismo, isso é esta unidade de corpo e espírito, nem podemos jogar fora a Eucaristia. Então nós vamos ter que arrumar uma outra explicação para a Eucaristia. Então essa explicação não pode ser a transubstanciação, isso é a transformação real do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Por outro lado, também não podemos negar que o Cristo esteja presente na hóstia, porque senão a Eucaristia vai para o brejo. Então ele inventa uma teoria que chama consubstanciação. Ele diz, o Cristo está presente no pão e no vinho, mas sem que estes se transformem na sua carne e no seu sangue. Eles continuam sendo pão e vinho, e o Cristo está lá misteriosamente, não sei como. Claro que para um espírito eminentemente emocional, como o dele, essa resposta era satisfatória. Ele disse, mas como que está lá? Não sei, mas está lá, ponto final. Então, era assim que Lutero resolvia as coisas, né? Com grande sinceridade, ninguém nega, tá certo? E não vejo nada de desonesto nisso, mas, evidentemente, essa solução era o que hoje nós chamaríamos uma gambiarra, porque era a explicação que não explicava coisíssima nenhuma, apenas afirmava a fé. Eu acredito que o Cristo está aí. Se perguntar como, não sei. Foi o pão e o vinho que se transformaram em corpo e sangue de Cristo? Não, não foi isso. Então o que foi? Não sei. Mas que está aí, está aí. Essa foi a solução dele. Ora, é evidente que eu descrevi que isso reduzia a Eucaristia apenas a um memorial. Eu escrevi isso por indelicadeza, porque isso não resolvia, não transformava a Eucaristia num memorial. Isso liquidava a Eucaristia. Se não há transubstanciação, não há Eucaristia. Por quê? Porque, segundo o Cristo, quando nós comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue, o nosso corpo se transforma no corpo dele. Nosso corpo vai sendo absorvido no corpo místico de Cristo. Não é a nossa alminha, não é o nosso pensamento, é o nosso corpo. E por causa disto, nós comparticipamos do sacrifício de Cristo no Calvário. Porque é o mesmo corpo.
Está entendendo? Cristo está derramando o sangue dele no Calvário, e como nós participamos do seu corpo e do seu sangue, todos os nossos sofrimentos se integram naquilo. Então, cada cristão é um novo Cristo. Na missa se renova o sacrifício e todos nós estamos participando do sacrifício do Calvário. Este é o sentido da Eucaristia. Agora, se o Cristo está apenas presente ali misteriosamente, sem que o próprio pão e o próprio sangue, o próprio vinho se transformem no seu corpo, no seu sangue, então nós estamos bebendo apenas pão e vinho. E estamos, talvez, participando em espírito do sacrifício, mas não realmente, não carnalmente, não materialmente. Estão entendendo? Nesses dias até um imbecil me escreveu, falou, mas como? Porque a Eucaristia pode ser tão importante assim, se o bom ladrão, né, foi salvo sem confessar nem comungar. Eu digo, como não? A Eucaristia é o sacrifício do Cristo, e o bom ladrão participou dela em modo eminente, ele estava lá sofrendo carnalmente junto com o Cristo. E ele foi salvo por causa disso. Agora, se tem uma coisa que ele nunca fez, ela é a Bíblia. Ele foi salvo com a comunhão, com a Eucaristia, mas sem ler a Bíblia. Então, não adianta querer inverter a coisa, né? Então, a solução dada por Lutero matava realmente a Eucaristia. Ela se transformava numa espécie de Eucaristia por intenção, pela fé. Mais grave ainda foi o que fez Calvino, na Bélgica, né? Calvino desistiu até da consubstanciação e disse, o Cristo está presente em espírito e para a fé. Então, quer dizer, se espírito e para a fé é bom, então você só pode participar do sacrifício em espírito para a fé. Agora, o seu espírito sangra? O seu espírito dói? O seu espírito pode pregar um prego no seu espírito? Não pode. Então você não está participando da coisa nenhuma, você está apenas pensando, né? E a sua fé consiste apenas em pensar, em acreditar em algo, e não em participar efetivamente do sacrifício do Cristo. E o seu sofrimento? O sofrimento são o sofrimento do Zé Mané qualquer. Não são o sofrimento de Cristo. Por quê? Porque o seu corpo não é o corpo de Cristo, né? Só a sua fé participa do conteúdo da mensagem de Cristo. E pior, você ainda faz confusão. Pior. Por quê? Você se baseia na Bíblia e diz que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Cristo. Você não sabe o que quer dizer logos? Logos é a linguagem, a inteligência. Jesus é a inteligência e o verbo e a palavra de Deus, Pai. É a inteligência de Deus, através da qual Deus cria tudo que existe. E a Bíblia, o que é? A Bíblia é a cópia de um pedacinho. A cópia humana, inspirada, certamente, mas é a cópia de um pedacinho, tudo que a própria Bíblia diz. Olha, se fosse contar aqui tudo que Jesus fez, não ia acabar o número de livros. Então, isto é a palavra de Deus. Esse conjunto de livros é a palavra de Deus. E isso é a inteligência de Deus, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, que é o Cristo. A Bíblia se refere à palavra de Deus e ela é um pedacinho da palavra de Deus, sem sombra de dúvida. E uma vez que você liquidou a Eucaristia, botou no lugar dela um negócio que você chama de Santa Ceia, que esse negócio acaba sendo apenas simbólico. Por quê? Você não está se transformando carnal e materialmente no Cristo. E esse é que é o ponto importante. Veja, uma boa teoria é aquela que dá conta dos fatos. Se existe um fato altissimamente comprovado e documentado, é o dos milagres eucarísticos. Milhares ou milhões de hóstias que sangram. E, recentemente, aquele médico boliviano, doutor Ricardo Castañón, pegou uma dessas hóstias, levou para vários laboratórios nos Estados Unidos, na Alemanha e no México, para que examinassem, e todos disseram a mesma coisa. Isso aqui é sangue de um paciente que sofreu muito. E pior, estas células estão vivas. Então, agora me explica isso pela consubstanciação, ou pela participação em espírito. Não tem jeito. O que o homem está dizendo é assim, isso aqui é corpo e sangue de Cristo. Daí o sujeito vai dizer, mas isso aí é antropofagia. Fala, não, antropofagia é quando você come o corpo do cidadão, o cidadão desaparece. Cada pedaço que você tirou do corpo dele não volta mais. E nós estamos aqui comendo o corpo, bebendo o sangue do Cristo há milênios, e o corpo está intacto.
né? Então, isso não é antropofagia, isso é uma outra coisa, né? Existem referências, vamos dizer, anteriores, vamos dizer, antecipações quase caricaturais desse rito em várias tradições. O corpo do pai é retalhado e comido. Mas, bom, coitado do pai. A partir da hora que você comeu o pé dele, ele não tem mais pé, né? E assim por diante. Então, é claro que a antropofagia é uma caricatura muito parcial da Eucaristia. A Eucaristia é o seguinte: esse aqui é o corpo e o sangue do Verbo Divino. Quando o Verbo Divino vai acabar? Nunca. Você pode comer o quanto queira. Quer dizer, ele é a raiz de toda a criatividade, e pior, ele é o senhor de toda a matéria, é o criador de toda a matéria. Então ele faz com a matéria o que ele quiser. Ele se transforma no pedaço de matéria que ele deseja. Por exemplo, no batismo de Cristo, não é a abóbada celeste que fala? Você já viu a abóbada celeste falar? Eu já fiz várias perguntas para ela, não me responde nada, né? Mas no batismo de Cristo, a abóbada celeste fala: esse é o meu filho, pá. Não é isso? Um pedaço, um espinheiro, fala? Não fala, mas não falou com Moisés, né? A sarça ardente é o espinheiro que pegou fogo, né? O espinheiro estava pegando fogo, e além de pegar fogo, o espinheiro pega fogo e não acaba, continua queimando indefinidamente. E ainda fala. Por que pode fazer isso? Porque não existe matéria fora de Deus, meu Deus do céu. É o que diz o apóstolo: nele vivemos, nos movemos e somos. Então, toda a matéria está condicionada à presença de Deus, e onde a matéria de Deus não esteja presente de maneira alguma, ela simplesmente não existe. Agora, existem vários modos e graus da presença divina. Existe este modo eminente, que é aquele em que ele mesmo se transforma naquele pedaço, naquele fragmento de matéria, ou antes transforma esse fragmento de matéria na sua pessoa e na sua presença. Ora, para você acreditar que Jesus é meu Salvador, né? Eu digo, bom, isso é bonito. Agora, para você acreditar: olha, isso aqui é o corpo e o sangue de Cristo, e eu estou comendo isso aqui, e meu corpo está virando o corpo de Cristo. Você precisa muito mais fé, né? E esse é o desafio. Por quê? Porque isso é escândalo. Isso, para a mente usual, para a mente normal, por assim dizer, é o escândalo do escândalo. Tanto que está na própria Bíblia. Os caras ouvindo Jesus dizer que comei o meu corpo e bebei o meu sangue, dizer: como? Esse cara vai deixar comer o corpo dele? Ele vai continuar falando depois disso? Eles tinham esse escândalo, as pessoas têm até hoje, então preferem dizer: não, eu tenho a fé, o que vai me salvar é a fé que Jesus Cristo é meu Salvador. Eu digo: então tá bom, então come o corpo e bebe o sangue. Você vai virar no corpo dele, e você vai participar do sacrifício material dele, e você vai ser salvo por isso, porque participou do sacrifício. É a mesma coisa que dizer: olha, só Jesus se salva. Não é só Jesus salva. Só Jesus se salva, e ele nos leva junto, porque nós somos parte do corpo dele. É simples o negócio, mas que é um escândalo, né? E, quando aparece o nominalismo, a compreensão disso se torna impossível. Você tem que inventar alguma outra explicação. Então sai a explicação simbólica, a explicação metafórica, a explicação pela consubstanciação, etc. E isso continua ao longo dos séculos. Então, isso é a mesma coisa que dizer: olha, não é que o protestantismo reduziu a Eucaristia a um memorial. Ele liquidou a Eucaristia e botou outro negócio no lugar, né? Então, sobrou de tudo que tem o cristianismo, sobrou o quê? A liturgia da palavra, que é o que você vê em todas as igrejas protestantes. Isso sobrou, sem sombra de dúvida. Isso vale alguma coisa? Claro que vale, né? Isto pode levar a pessoa à salvação. Fala: bom, nós católicos nós rezamos dia e noite para que eles sejam salvos, não é isso? De alguma maneira, não sei como também. Aí eu tenho que dizer como o Lutero fala: não sei como, mas a gente reza para que eles sejam salvos, né? Então, existe alguma inspiração divina nessa coisa? Claro que existe, né? Eu vejo, por exemplo, o caso do Jacobão, que recebeu, era um sapateiro analfabeto, que recebeu a visita de um anjo, e de repente saiu falando grego, não só falando grego, mas ele viu uma planta, ele via, pela forma da planta, ele via o nome grego, o latino da planta, né? Um negócio absolutamente assombroso. Então, bom, uma presença divina, sem dúvida, tinha ali. E assim por diante. Agora,
o fato central de tudo isso são os milagres eucarísticos. Se não existisse milagre eucarístico, não haveria nenhum motivo para você acreditar na eficácia da Eucaristia. Porque se aquilo não é corpo e sangue, bom, eu comendo aquilo, eu estou comendo apenas pão e vinho, eu não vou me transformar em nada além de mim mesmo, talvez um pouco mais gordo, né? Mas sem os milagres eucarísticos, nada disso faria sentido. Só faria sentido metafórico. Só que no metafórico você está separando de novo o mundo material e o mundo da linguagem. A fé torna-se apenas um modo de dizer. Esse modo de dizer, claro, pode modificar a sua conduta. Você podia ser um ladrão, cocainômano, você se transforma num bom sujeito. Eu digo, mas materialmente o que isso é? Nada. Materialmente o que mudou? Nada. Mas se você comeu do corpo e bebeu do sangue, o seu corpo já começou a se integrar no corpo místico de Cristo, realmente, materialmente, e você vai ser salvo porque você é parte do corpo de Cristo. Deu para entender?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.